Agora veja bem, como Jesus confirmava a palavra da sua graça. Quem olhar aí o texto vai ver com facilidade. Como Jesus confirmava a palavra da sua graça. Como? Como Jesus provava que aquela mensagem era verdadeira? Hã? Exatamente. Jesus confirmava que aquilo era verdadeiro, realizando sinais e prodígios. O que é isso? Sinais e prodígios. Milagres. Jesus realizava coisas simplesmente impressionantes. O texto aqui não fala que milagres eram esses. O texto não fala. A rigor, não eram os apóstolos pelo poder deles que faziam isso. O texto fala assim, concedendo que por mão deles, ou seja, eles eram instrumentos de Jesus. Mas quem realizava os milagres era Jesus. E que milagres ele fazia? Por meio dos apóstolos, nós não sabemos. Mas é bem provável, pela leitura do livro de Atos, que esses sinais envolviam curas maravilhosas. Então, nós encontramos na sequência, nós encontramos, por exemplo, aí no versículo 8, mostra que havia um homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento. Já pensou? Um paralítico desde o nascimento. Naquela cidade todo mundo conhecia, não era alguém estranho. Todo mundo conhecia. Qual era o futuro de um paralítico naqueles dias? Era ser mendigo. O paralítico não tinha outra opção. Ele não tinha como trabalhar na terra. Ele não tinha como cuidar do gado. Ele não tinha como fazer nada. Ele só tinha uma opção, pedir esmolas. Vivia disso. E toda a cidade conhecia. As cidades na época tinham o quê? 20 mil habitantes. Todo mundo conhecia o paralítico, desde que ele nasceu ali. Era um homem já feito. E vivia lá. Todos sabiam, não era fraude. Não era alguém que amarrava a perna e enrolava lá e dizia que era paralítico. Não, todo mundo sabia quem era. Não era alguém que enganava ninguém. Era paralítico mesmo, desde o nascimento. E o texto fala aqui, nós vamos estudar depois, que ele foi curado. Curado mesmo. Saiu andando normal. E todos olharam aquilo e falaram, não é possível isso, nós conhecemos esse homem. Então, esses sinais e prodígios eram sinais e prodígios inequívocos. Eram sinais e prodígios inquestionáveis. Não é assim, tem alguém aqui com dor de cabeça. Não, você não tem como você saber. Tem alguém aqui com problema, como chama? Tendinite. Não tem como você saber isso. Eu lembro de um fazedor de milagres, que ele falou assim, tem alguém aqui com tendinite. E levanta a mão. A pessoa devia estar com tanta tendinite, que ela não conseguia nem levantar a mão. E ele falava, levanta a mão porque eu sei que tem e Deus curou. E a pessoa, ninguém levantava a mão. E ele insistindo, olha, tem alguém aqui, eu sei que tem, que o Espírito me revelou, e tem, levanta a mão, por favor, quem estava com tendinite não está mais. E ninguém levantava a mão. Aí ele falou assim, Deus me revelou agora. A pessoa curada está assistindo o culto em casa. Não contavam com minha astúcia. É o pastor Chapolin. Nós temos saída para tudo. A pessoa, Deus me revelou só agora. Está em casa a pessoa, ok, tá bom. Mas eu esteja em casa, como é que você verifica isso? Agora aqui é diferente. Estamos aqui em Listra, diante de um aleijado de nascença, que todos conheciam, e foi curado. Então esses sinais, queridos, eram sinais numerosos, não eram um ou outro. Pode acontecer, não pode? Deus não pode fazer milagres hoje? Pode ou não pode? Pode. Mas quantos milagres nós vemos hoje em dia? De verdade mesmo. São poucos, são poucos. Se a gente viu algum milagre na vida, alguns irmãos aqui podem ter visto, talvez tenhamos visto aí, no máximo, sei lá, não dá para encher a mão. Não dá para contar, preenche os 5 dedos da mão o número de milagres, se alguém viu. Mas o que estamos falando aqui é diferente. O que estamos falando aqui é de um número de milagres simplesmente extraordinário. Era uma coisa que todos ficavam impressionados, porque eles pregavam e realizavam esses portentos numerosos e inequívocos. Era algo simplesmente chocante que aconteceu naqueles dias. E por que então nós olhamos para isso e falamos assim, mas por que hoje em dia nós não vemos isso assim? Porque se víssemos, se eu tivesse um dom como esse, o primeiro lugar que eu iria seria no Hospital do Câncer Infantil. Eu iria no Hospital do Câncer de Crianças. E eu curaria todas. Eu faria isso. O apóstolo Pedro, ele curava milhares de pessoas de Jerusalém e das regiões vizinhas. E o texto fala que todos eram curados. Todos. Já imaginou que maravilha isso?
Então o que nós vemos aqui é isso. Na época dos apóstolos houve uma infusão tão grande de poder manifesto nessas coisas que todos ficavam impressionados. Tanto que em Listra pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses que tinham descido do céu. São deuses. E quiseram sacrificar a eles. Porque o que eles fizeram não tinha como medir racionalmente. Agora vejam bem, o texto fala que isso servia para quê? Para que servia os milagres? Para que serviam? O texto fala. Era para confirmar a palavra.